O Brasil não entrou na Copa de 1958 com esperança. Entrou com medo. O trauma de 1950 ainda não tinha cicatrizado. Ele vivia na memória coletiva, nos jornais antigos, nas conversas sussurradas, no silêncio que sempre surgia quando alguém mencionava finais de Copa do Mundo. O futebol, que antes era sinônimo de alegria, passou a carregar um peso difícil de explicar. Vencer parecia possível, mas acreditar, não. Cada jogo importante trazia de volta a mesma pergunta: e se acontecer tudo de novo? Era nesse clima de desconfiança que o Brasil viajava para a Suécia, carregando não apenas jogadores, mas um passado inteiro nas costas. No meio daquela seleção pressionada, havia um nome que quase não chamava atenção. Um garoto de apenas 17 anos, rosto tímido, corpo franzino e um olhar que misturava nervosismo e sonho. Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Para muitos, jovem demais. Para outros, apenas mais um talento promissor que talvez nunca se confirmasse. Ele não era o líder do time, não era a grande aposta, mas, mesmo em silêncio, carregava algo diferente. Um instinto raro, uma calma estranha para alguém tão novo. Enquanto o país duvidava de si mesmo, aquele garoto parecia não carregar o peso do passado. Ele não viveu 1950. Ele não conhecia o trauma. E talvez fosse exatamente isso que mudaria tudo. A Copa do Mundo de 1958 não parecia feita para o Brasil. O frio europeu, os gramados pesados, os estádios silenciosos e um futebol mais físico criavam um cenário hostil. Ainda assim, algo começou a acontecer. A seleção brasileira jogava de forma leve, quase despreocupada. Garrincha desmontava defesas como se estivesse jogando na rua. Didi controlava o ritmo com elegância. E, aos poucos, o Brasil deixava de apenas vencer para convencer. Jogo após jogo, a desconfiança se transformava em curiosidade. Será que, dessa vez, era diferente? Será que o Brasil finalmente tinha aprendido a lidar com a pressão? Quando Pelé ganhou espaço entre os titulares, não demorou para o mundo perceber que algo especial estava diante de seus olhos. Ele não jogava como um jovem tentando provar valor. Jogava como alguém que já sabia quem era. Seus gols não eram apenas bonitos, eram decisivos, frios, precisos. Em campo, Pelé parecia imune ao medo que paralisava gerações inteiras de torcedores. Enquanto o Brasil tremia fora das quatro linhas, ele sorria, driblava, finalizava e mostrava que o passado não precisava definir o futuro. A cada partida, a esperança crescia. Não uma esperança exagerada, mas uma confiança silenciosa de que aquela história não terminaria como antes. A final contra a Suécia trouxe o último teste. O adversário jogava em casa. O estádio estava contra o Brasil. O cenário era perfeito para um novo trauma. Mas, dessa vez, o roteiro mudou. O Brasil não se encolheu, não hesitou. Jogou com personalidade, como se finalmente tivesse entendido que não precisava fugir do momento. Pelé marcou um dos gols mais icônicos da história das Copas. Um toque sutil, quase despretensioso, seguido de uma finalização que entrou para a eternidade. Naquele instante, não era apenas um gol. Era o fim de uma maldição, o nascimento de um símbolo, o surgimento do rei do futebol diante do mundo. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, o Brasil não ficou em silêncio. O país explodiu, chorou, gritou, sorriu. A primeira Copa do Mundo finalmente era realidade. A ferida de 1950 não desapareceu completamente, mas deixou de sangrar. O futebol brasileiro se libertava do medo e reencontrava sua essência. A Copa de 1958 não foi apenas um título, foi uma transformação. Foi o momento em que o Brasil aprendeu que podia vencer. E tudo começou com um garoto de 17 anos, que o mundo jamais esqueceria.